Gravando! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Vamos começar mais uma aula e mais uma dica musical sensacional. Ó, já na primeira página aí, aparecendo a dica musical para vocês, tá? Essa eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se não conhecem, vão ouvi-la inteirinha que vocês vão gostar. Pessoal, terminamos semana passada caderno 4, estamos com a frente 3. Hoje iniciamos o caderno 5, é uma continuação de eletromagnetismo, tá? Então, caderno 5, página 37, é a nossa aula número 19. Ela fala sobre campo magnético do condutor retilíneo e da espira, ok? Então, pegaram aí caderno 5, página 37. Quem ainda não retirou o caderno 5, vocês sabem que sempre eu envio os slides para vocês, tá bom? Em primeiro lugar, eu tenho aqui a experiência de Oersted. Quem foi essa pessoa? Foi um físico e um químico dinamarquês. Ele viveu, olha as datas, gente, entre 1777 a 1851. Ele ficou conhecido porque ele descobriu que toda corrente elétrica cria no espaço que a envolve um campo magnético. Na verdade, eu já vi essa historinha, ele estava fazendo uma experiência com uma bateria, um condutor, olha aqui, corrente elétrica, e ele tinha ali do lado, sem querer, uma bússola. E ele percebeu que quando passava a corrente elétrica, o ponteirinho da bússola mexia. Então ele sacou, opa, se o ponteirinho da bússola mexe, é porque ela está indicando um campo magnético. Então, concluiu que todo condutor que é percorrido por uma corrente elétrica cria ao redor deste condutor um campo magnético. Para quem entrou agora na reunião, estamos no caderno 5, página 37, ok? Caderno 5, página 37. Certo, Felipe? Para quem entrou na reunião agora e mais outras pessoas, é que eu peguei o Felipe aqui. Página 37 do caderno 5, tá? Então, esse item 1 diz que todo condutor que é percorrido por corrente cria em torno dele, gera em torno dele um campo magnético. Então, vocês têm aqui a experiência, uma bateria, um fiozinho ligado no polo positivo, aqui tem uma chave que está aberta e um fiozinho aqui, ó, ligado ao polo negativo da bateria, tá? A princípio, com a chave aberta, é claro, não há passagem de corrente elétrica. Eu coloco uma bússola aqui ao lado, ela não indica nada, ela fica parada e não se movimenta. Quando eu fechei a chave aqui, ó, eu tenho um circuito fechado. Lembra, a corrente sai do polo negativo, passa pelo condutor e entra no polo positivo, ok? Então, eu tenho uma corrente elétrica aqui passando pelo fio. Como eu tenho uma corrente elétrica aqui passando pelo fio, então, o que acontece, ó? A bússola, ela se movimentou, estão vendo que com a chave aberta, a posição dela era essa, com a chave fechada, havendo passagem da corrente elétrica, a bússola se movimentou, indicando um campo magnético em torno do fio. Esse é o item 1 do caderno 5 aí de vocês, ok? Item 2, vamos estudar o campo magnético, então, em torno de um fio condutor, tá? Qual é a direção? Como ele está passando aqui, ó, pelo fio, a direção é perpendicular ao plano, tá? Então, ou seja, no sentido do fio aqui, na direção do fio, quero dizer. Agora, o sentido vai ser uma regrinha que é chamada a regra da mão direita. Gente, agora não são mais, ó, os 3 dedos como a regra da mão esquerda. Regra da mão direita, o meu dedão
indica a corrente e os 4 demais dedos juntos indicam o sentido do campo magnético. Então, ó, aqui eu tenho o fio condutor. Então, olhem aqui para mim, ó. Faz de conta que esta minha caneta vermelha, tá? Estão vendo aqui? É um fio percorrido por corrente. Faz de conta que a corrente está fazendo isso. Olha o meu dedão, mão direita, hein, gente? Olha o meu dedão, ó. O meu dedão é a corrente que está indo da minha direita para a minha esquerda, ó. Estão vendo que os 4 dedos, ó, eles fazem um círculo em torno do fio? Vou mostrar para vocês de frente, ó, o meu dedão, ó. Ó, ele faz isso aqui, ó, ele contorna o fio. Então, eu tenho aqui, ó, círculos concêntricos em torno do fio. Ó, eu desenhei a figura aqui para vocês, visto de frente, ó, tá? Então, se eu tiver aqui um fio com uma corrente elétrica saindo do plano do papel ou entrando no plano do papel, eu tenho um campo magnético, ó, são linhas circulares. Então, em torno de um fio condutor, o campo magnético, ó, são linhas circulares. A cada ponto, se o vestibular pedir para vocês desenhe o campo magnético, você sempre tem que desenhar tangente ao ponto, tá? Então, agora, para determinar direção e sentido, regra da mão direita, dedão, corrente elétrica, demais dedos onde eles circulam, ó, eles fazem isso em torno do fio, eles fazem uma circunferência em torno do fio, ok? Qual é o módulo? Como é que eu calculo o módulo? Como é que eu calculo o campo magnético? Ó, vamos voltar um pouquinho. Como que eu calculo o campo magnético aqui nesse ponto, por exemplo? Quanto vale o campo magnético? Qual é o seu módulo? Qual é a sua intensidade? Aí tem uma formulinha meio escrota aqui, ó. Então, isso aqui foi feito experimentalmente, que o campo magnético B depende, é claro, da corrente que passa no fio, da distância até o ponto P. Que distância é essa, gente? Ó, se eu quiser, nesse ponto aqui, ó, a distância é do fio até o ponto P. Então, olha o meu fio aqui, ó, olha a minha caneta, tá? Então, eu tenho um monte de circunferência aqui. Se eu pegar um ponto P pertinho aqui, ó, a distância é uma. Se eu pegar uma linha mais afastada, a distância, é claro, é outra, muda. O campo, quanto mais afastado do fio, mais fraquinho ele fica. Então, vai depender da distância da corrente e depende do meio onde está esse fio, ó. O meio é caracterizado magneticamente por uma grandeza chamada permeabilidade magnética do meio, que é representada pela letra grega Mi. Esse Mi parece um U com uma perninha maior. Não se preocupem, este Mi é sempre dado no problema. Geralmente, os fios percorridos por corrente estão no vácuo ou no ar. A permeabilidade magnética do vácuo ou do ar é aproximadamente 4π 10 a menos 7. T de Tesla, que é a unidade de campo, M de metro, que é a unidade de comprimento, e A é de ampere, unidade de corrente elétrica. Preciso decorar isso? Claro que não. Qualquer vestibular fornece a permeabilidade magnética do meio, tá? Então, qual é a fórmula que calcula o campo magnético em torno de um fio? B, campo magnético, permeabilidade magnética do meio, Mi, vezes a corrente I, dividido por 2π vezes D. Na verdade, aqui, ó, se vocês prestarem atenção, olha aqui a figura, gente. Tá vendo o campo magnético? São circunferências concêntricas em torno do fio. Uma volta completa na circunferência, para decoreba isso, né? É o comprimento da circunferência, lembra da matemática 2πr? O R aqui é a distância, ó, do fio. Se eu quiser nesse ponto, essa distância pequenininha. Se eu quiser aqui, ó, a distância é maior, que na verdade é o próprio raio da circunferência.
Tem vestibular que coloca aqui R, 2πr. Essa lei é chamada lei de Biot-Savart, tá? Então, para calcular um módulo, quanto vale o campo magnético? Ó, aqui, onde eu estou mostrando, aqui, aqui, aqui. Então, eu vou usar a lei de Biot-Savart, μ vezes I, 2πr raio ou 2πd. E direção e sentido, regra da mão direita, dedão corrente, D mais dedos, o campo. Vocês estão vendo que o fio nessa figura, olha a minha caneta, ele é vertical e para cima. Olha o meu dedão, gente, da corrente subindo para o teto da minha casa, ó. Coloco o dedo assim, olha os 4 dedos, ó. Eles fazem um círculo aqui em torno do fio. Então, são circunferências aqui, ó, em torno do fio, como está nessa figura, ok? Ah, preciso decorar essa fórmula? Olha, tem vestibular que dá, tem vestibular que não dá. Vocês vão ver já já, nós vamos fazer um exercício de vestibular que ele dá esta fórmula, tá? Item 3, campo magnético no centro de uma espira circular. O que é uma espira? Pega um fio, ó. Estou pegando o fio do meu mouse aqui, tá? Ele está sendo percorrido por corrente. Eu faço com uma forma circular, ó. Tá vendo, ó? Fiz um círculo com ele, ó. Não sei se vocês enxergam aí, ó. Um círculo, tá? Então, a corrente está entrando, por exemplo, aqui, ela faz isso no círculo todo e sai por aqui, ó. Então, gente, aqui bem no meinho, ó o meu dedo, bem aqui no meinho, a criação de um campo magnético. Por isso que aqui se chama, ó, campo magnético no centro de uma espira circular, tá? Então, a direção, ó, é perpendicular ao próprio plano da espira. Olha aqui, ó, perpendicular ao plano da espira. O sentido é a regra da mão direita, só que agora a gente vai trocar. Antes o dedão era a corrente, os 4 dedos era o campo. Tudo que circula são os 4 dedos. Vocês estão vendo que quem vai circular aqui é a corrente. Olha aqui minha primeira figura, ó. A corrente entra aqui pelo fio, circula na espira e sai para cá. Então agora quem circula é a corrente, os meus 4 dedos é a corrente, ó. Então, os 4 dedos estão fazendo isso. Então, o meu dedão, ó, aponta para cima, ó. Os seus 4 dedos fazem isso no ar. Então, o campo magnético é vertical e para cima. Regra da mão direita. Se eu tiver uma espira aqui no ar, assim, ó, e a corrente está circulando, olha essa figura aqui de baixo, ó, no sentido anti-horário, olha a minha mão aqui, gente, ó. Olha meus 4 dedos, ó. No sentido anti-horário, o meu dedão, ó, está entrando no meu olho, ou melhor, ele está saindo da espira. Lembra, vetor saindo, bolinha com pinguinho. Essa é a primeira figura aqui, ó, tá? A segunda figura, se a corrente girar, opa, espera só aí. Se a corrente girar no sentido horário para lá, ó meus 4 dedos, ó. Ó minha mão no sentido horário, meus 4 dedos. Olha o meu dedão, ó. O meu dedão está para o meu olho saindo do plano do papel, bolinha com um X. Então, eu tenho sempre uma espira circular no seu centro, um campo magnético. Direção e sentido, regra da mão direita. E o módulo, como é que eu calculo? A fórmula é muito parecida, ó. O campo magnético no centro da espira depende do μ, permeabilidade magnética do meio, e corrente que percorre a espira, e depende, gente, como eu formei uma espira, depende do diâmetro da espira, tá? Então, se é uma espira, olha aqui na minha mão pequenininha, o diâmetro é pequeno. Se eu faço uma espira, ó, maior, o diâmetro, é claro, aumenta. Então, depende do diâmetro. O diâmetro, olha aqui na nossa fórmula, é o dobro do raio. Então, 2 vezes R. Então, R é o raio da espira. Tá aqui na fórmula, ó. O diâmetro 2R, tá? Se eu tiver várias espiras enroladas, ó,
Pego o meu fio, ó, enrolei, ó. Não sei se vocês enxergam, 3 vezes. 1, 2, 3. Fiz aqui, ó. Enrolei 3 vezes. Então, aqui entra N, o número de espiras. Eu dei 3 voltas no fio, no caso, N igual a 3, tá bom? Próximo, item 4. Campo magnético no interior de um solenoide retilíneo. Tem vestibular que chama de solenoide, tem vestibular que chama de bobina, é a mesma coisa, tá? Então, chama-se solenoide ou bobina, um condutor enrolado. Ó, olha a minha caneta. Faz de conta que isso aqui é um condutor oco lá dentro. Eu pego um fio, olha aqui o fio do mouse, ó, gente. Estou enrolando o fio do mouse aqui, tá vendo, ó? Estão enxergando? Eu dei 3 voltas no fio do mouse, tá bom? Então, eu tenho 3 espiras. N igual a 3, neste meu exemplo, tá? Então, vocês estão vendo que esse fio enrolado num condutor aqui, ó, cilíndrico, se chama solenoide ou bobina. A direção do campo, ó, é sempre aqui perpendicular ao plano ou próprio dentro da espira. E o sentido, de novo, regra da mão direita. Olha o fio enrolado aqui, ó, os 4 dedinhos, novamente é o que vai circular, é a corrente, tá? Então, a corrente faz isso aqui, ó. Olha o meu solenoide aqui, a minha caneta. Se a corrente faz isso aqui, ó, meus 4 dedos circulando, olha o meu dedão do campo magnético, aponta da minha direita para a minha esquerda. Então, é isso aqui, ó, da direita para a esquerda. Eu tenho um campo magnético aqui dentro, ó, uniforme B, que aponta da direita para a esquerda quando a corrente circula para lá, ó. Tá fazendo isso aqui conforme a minha figura, tá? Como é que eu calculo o módulo do campo magnético dentro do solenoide? Tem uma formulinha, outra fórmula. O problema dessa parte do eletromagnetismo é que cada um tem sua própria fórmula, né? De novo, o campo magnético depende da permeabilidade magnética do meio, μ, que é dado. N é o número de espiras, ó. Aqui, se vocês forem contar comigo, ó, olha a setinha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse N, o número de espiras, nesse caso seria esse N, 9. L é o comprimento do solenoide, do tubo, é a distância daqui até aqui. L é o comprimento, I é a corrente que está passando, ok? Então, essa é a fórmula para o campo no interior de um solenoide, tá? Pessoal, esse solenoide, essa bobina, quando tem o fio enrolado, sendo percorrido por corrente, cria um campo magnético lá dentro. E olha que interessante, essa bobina, esse solenoide, cria polos aqui, como se fosse um ímã, norte e sul, ou sul e norte, aqui depende, tá? Então, veja bem, ó, vamos pegar a espira e depois o solenoide, tá? Vamos começar da espira, polos de uma espira e de um solenoide. Então, eu tenho uma espira aqui percorrida por corrente, ó, ela entra aqui, circula aqui e sai aqui. Olha a minha mão, os 4 dedos e a corrente. Vocês estão vendo que a minha mão está fazendo isso, ó, no sentido horário? O meu dedão, olha o meu dedão, ó, entrando na tela do computador. Se vocês fizerem no caderno de vocês, ó, caderno de vocês, olha a minha mão, sentido horário, ó, olha meus 4 dedos, sentido horário, o dedão, ó o dedão, cutuca o caderno, o meu dedão entra na página do caderno. Entrar na página do caderno ou na tela do computador é um vetor com uma bolinha com X, tá? Pessoal, aqui, ó, lembra do ímã? As linhas saíam do norte e entram no sul. Então, quando entra, fica um polo sul. Então, sempre que a corrente girar no sentido, ó,
horário, cria no centro da espira um campo magnético entrando no plano da folha, no plano do caderno, e este cria um polo sul, tá? Ao contrário agora, girando no sentido anti-horário. Olha minha mão, ó. Anti-horário, olha meus 4 dedos anti-horário. O dedão tá saindo da tela do computador e chegando no meu nariz, ó. Saindo da tela do computador e entrando no meu nariz. Saindo, ó, bolinha com um pinguinho, tá? Bolinha com um pinguinho saindo. Lembra que as linhas no ímã saem do polo norte. Então ele cria aqui, ó, um polo norte, tá? Então toda vez que a corrente girar no sentido anti-horário, cria no centro da espira um polo norte. Então marquei aqui, ó, quando a corrente circula no sentido horário, cria-se um polo sul. Quando ela gira no sentido anti-horário, cria-se um polo norte. Até eu coloquei aqui, ó. Vocês estão vendo que a corrente gira para lá, ó. Então, S de sul. Aqui a corrente gira para lá, N de norte, tá? Item 6. Forças entre condutores paralelos percorridos por corrente. Eu tenho 2 casos. Eu tenho 2 fios percorridos por corrente no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Sempre que eles são percorridos no mesmo sentido, eles vão se atrair, os fios criam uma força de atração. E quando as correntes estão no sentido contrário, uma sobe e uma desce, se você fizer a regra aqui dos campos, vocês vão ver que correntes de sentidos opostos, os fios vão se repelir. Isto é uma regra, foi deduzida experimentalmente, tá? Tudo isso, gente, essa teoria tem aí no caderno 5 de vocês. Nós vamos agora para os exercícios. Os exercícios estão na página 40. Então, caderno 5, página 40, exercício número 1. Nas figuras abaixo, nós temos um fio retilíneo. Então, tem a figura A, um fio horizontal, ó, corrente da esquerda para a direita, um fio vertical, corrente de cima para baixo, e um fio aqui, ó, saindo do plano da tela do computador, cria um campo magnético aqui em volta. Ele pede para a gente colocar o campo magnético, a direção e o sentido nos pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, fio 1 tem os pontos 1 e 2. Olha aqui a minha caneta vermelha. A corrente está indo da minha esquerda para a minha direita. Então, olha o meu dedão da corrente indo para lá, ó, mão direita. Olha os 4 dedos, pessoal. Aqui nesse ponto número 1, que é em cima do fio, ó, olha o meu dedo, ele está fazendo isso, ó. Os 4 dedos estão chegando no meu olho, está saindo da tela do computador. Então, no ponto 1, o campo B1, ó, bolinha com pinguinho. O ponto 2 é embaixo do fio. Olha os meus 4 dedos da corrente. Ele faz isso aqui, ó. Então, ele tá aqui, ó, entrando na tela do computador, os meus 4 dedos, ó. Entrando na tela do computador, o B2, bolinha com xizinho. Então, a figura 1, B1 é esse, B2 é esse, tá? Na figura 2, tem o ponto 3 e 4. O 3 está do lado esquerdo do fio, o 4 está do lado direito. Então, agora o fio é vertical e para baixo. Olha o meu dedo da corrente, ó. Vertical e para baixo. Olha os meus 4 dedos, gente. Aqui do lado esquerdo do fio, ó, ele está entrando na tela do computador. Então, o B3 aqui, ó, bolinha com um X. Quando eu faço isso, ó, os meus dedos circulam por trás do fio e aqui do meu lado direito do fio, ó, ele sai da tela do computador. Então, o B4, bolinha com pinguinho, tá? E a figura C, a corrente está saindo do plano do papel. Então, ela está fazendo isso aqui, ó,
saindo da tela do computador. Então, essa parte da caneta vermelha está saindo do computador e chegando no meu olho. Então, a corrente, ó, vai fazer isso aqui, ó. Sai da, ó, esse meu dedão, ó, sai da tela do computador. Então, ele gira para lá, ó. Então, o campo magnético é uma circunferência que faz isso aqui, ó, no sentido anti-horário. Olha aqui, ó, sentido anti-horário. Então, em cada ponta, ela é tangente, ó. O B5 é para baixo, o B6 para a direita, ou o 6 está aqui, ó. O B6 para a esquerda, o B7 para cima e o B8 para a direita. Então, ela faz isso aqui, ó, no sentido anti-horário. Cada ponto eu traço a tangente, tá bom? Então, a resposta do primeiro está aqui nesse quadro. Exercício número 2. Número 2. Um fio retilíneo longo é percorrido por uma corrente de intensidade 5 amperes. Ó, já parei e coloquei aqui o primeiro dado. Corrente elétrica I, 5 amperes. Um ponto P encontra-se a 25 centímetros do fio. Gente, o fio está aqui, ó, percorrido por corrente. Aqui em torno dele tem um monte de círculos, tá? Que é o campo magnético. Eu tenho um ponto aqui, ó, com certeza vai ter um círculo aqui, ó, nesse ponto P, a 25 centímetros ou 0,25 metros de distância, tá? Então, a figura ilustra o ponto P em relação ao fio e o sentido da corrente. Letra A. Sendo conhecida a permeabilidade magnética do meio, 4π 10 a menos 7 Tesla, metro dividido por ampere, determine o módulo do campo magnético no ponto P. Gente, letra A. Como é que eu calculo o campo magnético nesse ponto P? Depende da permeabilidade magnética do meio, μ ou μ0, como ele colocou aí, vezes a corrente, e como é um círculo em volta, lembra que eu falei para vocês no início da aula? Comprimento da circunferência 2πr ou 2πd. Tenho tudo, ó, o μ, 4π 10 a menos 7. Corrente elétrica I foi dada aqui, ó, 5. Troquei o I por 5. Embaixo, 2π é 2π mesmo. E D, a distância, está aqui na figura, ó, 0,25 metros, tá? Gente, o π de cima com o π de baixo cortou, tá? Aqui em cima sobrou, ó, 4 vezes 5, 20, 10 a menos 7. Aqui embaixo, 2 vezes 0,25, meio. 20 dividido por meio, 40, 10 a menos 7. Como eu tenho que deixar em notação científica, eu ando uma casa para a esquerda, o 40 vira 4. Quando eu ando para a esquerda, o expoente aumenta. Cuidado que o expoente é negativo, então de menos 7, ele aumenta para menos 6. Unidade de campo magnético, Tesla. Então, a resposta da letra A. O campo magnético aqui nesse ponto P vale 4, 10 a menos 6 Tesla. Isto é o módulo ou intensidade do campo. Na letra B, eu quero a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P. Então, agora eu uso a regra da mão direita, tá? Então, regra da mão direita. Gente, olha aqui o meu dedão. Olha aqui na figura, a corrente é horizontal e para a direita. Esse seu dedão, ó, da mão direita vai ser horizontal e para a direita. Olha os meus 4 dedos, ó, o fio tá para lá. Olha os meus 4 dedos, ó, em cima aqui do fio, onde tem o ponto P, os meus 4 dedos, ó, eu vou fazer assim de lado para vocês enxergarem, ó. Os 4 dedos estão, ó, saindo da tela. Ó, eles estão entrando no meu olho, saindo da tela do computador. Saindo da tela do computador, bolinha com pinguinho. Então, essa é a figura da letra B.
no ponto P é uma bolinha com o pinguinho saindo da tela do computador ou saindo do plano do papel, certo? Então, o número 2 também está pronto. Exercício número 3. Gente, se não der tempo, alguém quiser voltar alguma tela, é só dar um grito aí, tá? Quantos exercícios tem essa aula? Acho que são só 4, né? Número 3. Um anel metálico foi encaixado na superfície externa de um canudo cilíndrico de cartolina, como mostra a figura a seguir. Ó, eu fiz aqui um círculo com uma cartolina. 2 ímãs foram colocados, ó, um do lado direito e um do lado esquerdo, tá? Surge então uma força magnética de atração entre eles, ela é de baixa intensidade. Faça passar corrente pelo anel, ó. Então, eu fiz um fio aqui, está passando uma corrente. Devido à sua elevada intensidade, ela gerou um campo magnético de alta intensidade no interior do tubo. Então, aqui é um tubo, é um solenoide, é uma bobina. O que acontece com os ímãs? Serão atraídos, repelidos, um é atração, outro é repulsão. Então, ó, aqui não tem conta nenhuma, é regrinha da mão direita. Veja bem, olha a corrente aqui, ó. Gente, olha a minha caneta, é o tubo. A corrente está fazendo isso, ó. Vocês estão vendo que ela vem por trás do tubo, ó, e faz isso. Eu vou mostrar para vocês de frente, ó. Olha os meus... A corrente está fazendo isso, o meu dedão, ó. Os 4 dedos fazem isso, a corrente faz isso aqui, tá? Então, o meu dedão do campo magnético, ó, como o tubo está virado assim, ele é horizontal e para minha direita, tá aqui, ó. Então, dentro do tubo, cria um campo magnético horizontal da esquerda para a direita. Se a linha está saindo daqui, ó, lembra que linha saindo, no caso do ímã, sai do norte, entra no sul. Então, linha saindo daqui, ó, desse lado direito, cria do lado direito um polo norte na bobina. Como o campo entra aqui, ó, nessa parte da bobina, entra aqui, tá vendo, ó? Está entrando aqui. Toda vez que ele entra é polo sul. Então, aqui criou um polo sul na bobina e aqui um polo norte. Ímã 2, ó, norte com norte, repulsão. Ímã 1, sul com sul, repulsão. Isso está na letra B de bola. O que ocorreu com os 2 ímãs? Resposta: foram repelidos, afastando-se do tubo. Claro, norte com norte repele, o ímã B se afasta. Sul com sul repele, o ímã 1 se afasta, alternativa B de bola. Exercício número 4. Considere um longo solenoide composto por 1 vezes 10 a quarta espiras por metro. Espera aí. O que é número de espiras? N. Por metro, metro é unidade de comprimento. Ele está dando o N, o número de espiras, em função do L do comprimento do tubo, tá? Percorrido por uma corrente de 2 vezes 10 a menos 1 amperes. A permeabilidade magnética do meio é 4π 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, tá? Ele pede o campo magnético no centro do solenoide, aqui, ó, quanto vale o campo magnético? Ó, gente, nesse exercício ele deu a fórmula. O campo magnético no centro do solenoide é a permeabilidade magnética do meio, μ, e a corrente elétrica, N, o número de espiras, dividido por L, que é o comprimento do tubo aqui do solenoide, tá? Esse μ, a permeabilidade magnética, ele deu, ó, 4π 10 a menos 7. A corrente elétrica I, ele deu, tá aqui, ó. Cadê ela? Tá aqui, ó, 2, 10 a menos 1. O N, o número de espiras, dividido por L, ó, esse N sobre L, ele já deu aqui, ó, 1, 10 a quarta. Então, basta substituir, gente. B igual μ, olha o μ aqui, ó. B igual a μ,
4π 10 a menos 7. I é a corrente 2 10 a menos 1. Olha o cachorro aqui, gente, ele não quer ir passear, ó. Ele veio se esconder aqui embaixo da mesa. Ô, fala oi pro pessoal aqui, Rashi. Estão vendo o cachorro, gente? Olha ele aqui, ó. Ô, Rashi, vira pra cá, fala oi pro pessoal. Fala, oi, pessoal, eu vim assistir a aula da mamãe. Olha aqui, ó. Vai passear com o papai, vai? Vai. Ele não quer passear, gente, ele quer ficar aqui embaixo da mesa comigo. Então, vamos lá, ó. Voltando, gente. É um fofo mesmo. É um show. Então, gente, ó, a corrente elétrica aí, aqui, ó, ela vale 2 10 a menos 1. Tá aqui, ó, corrente elétrica aí, 2 10 a menos 1. E esse N sobre L, ele deu no texto 1 10 a quarta, tá? Então, ficou, ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. O π eu só copiei, ó, π. E os expoentes... Opa, espera só um minutinho que acho que aqui voltou, gente. Só um minutinho que aqui caiu o... Só um instantinho. Só um minuto que aqui caiu. Pronto. Vocês estão enxergando a tela aí que eu tinha caído aqui, agora voltou. N sobre L foi dado no texto 1 10 a quarta, né? Então, ó, 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8. O π eu só copiei. Expoentes, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos 7 menos 1, menos 8. Menos 8 mais 4, menos 4. Então, a resposta, 8π 10 a menos 4 Tesla, tá? Esse é o módulo, é quanto vale esse campo aqui, ó, dentro do solenoide. Ele tem este valor. A direção é paralela ao eixo, ó, como eu coloquei aqui, e o sentido é a regra da mão direita. Como as linhas estão fazendo isso, olha aqui a minha mão, ó, isso aqui, ó, circulando para lá, ó, tá indo para lá, olha o meu dedão, ó, da direita para a esquerda, tá? Então, essa resposta está na alternativa B de bola, ok? Deu tempo de copiar aí, gente? Só um minutinho que eu vou fazer a chamada, tá bom?